dois estavam falando, eu lembrei de um fato. Essa é a razão pela qual eu discordo totalmente desse sistema político que nós temos. Eu era garoto, tinha 20 e poucos anos, estava na USP, eu lia aquela Constituição, olhava nos debates de ciência política, eu fazia assim, vocês estão vendo isso aqui? Sabe se vocês não estão vendo, isso aqui é uma idiotice? Vocês estão vendo que esse sistema político que está sendo criado é uma imbecilidade? Isso aqui não vai dar certo. Eu tinha 20 e poucos anos. Então, não, viva o Sérgio Abranches, porque o Sérgio Abranches é um gênio. Ele explicou a ideologia tal, para explicar o nosso sistema, que é o presidencialismo de coalizão. Eu tive a oportunidade em 2011, 2012, de ter ido em Seattle, nos Estados Unidos. Foi a convite do governo norte-americano, participei de uma missão e tal, e estive lá em Seattle. E era um momento de uma eleição presidencial. Lá, teve um momento que eu estava na beira da praia, porque na realidade a praia está lá, tudo é beira da praia lá. Eu estava lá andando por ali, e aí eu vi uma festa do Tea Party, que é o grupo mais conservador em apoio ao Partido Republicano. E eles estavam ali fazendo uma arrecadação de recursos para a campanha eleitoral do presidente da República. Você entrava, você pagava $100 para entrar, e se você quisesse consumir alguma coisa, tudo aquilo que estava sendo consumido era doação que era feita para o Tea Party, que era para investir na campanha eleitoral do Partido Republicano. Mas era doação, mas era tudo doação. Era tudo a sociedade dando dinheiro, porque se você estava fechado, só entra, quem vai entrar tem que pagar $100, você sabe que você está entrando numa festa do Tea Party, aquele dinheiro você vai ser está consciente. Você é consciente. É um dinheiro do povo, que o povo escolheu para onde vai no processo eleitoral. E é muito interessante, porque quando a gente viu, olha que coisa curiosa, no nosso sistema partidário, você falou, cara, as pessoas não têm noção o do borogodó que é para construir um partido. Sim. É difícil, e às vezes eu fico até, eu jamais faria uma acusação dessa, mas eu penso, poxa, é tanta dificuldade que às vezes eu fico pensando se são dificuldades construídas para depois negociar facilidades. Não é possível, cara. Para você construir um partido, você tem que vender a alma, você tem que jogar de um precipício, você tem que nadar corredeiras, aí você constrói. Quando você falou as assinaturas que são necessárias, tudo bem, não existe o tanto rigor, ou seja, é muito facilitado, mas mesmo assim a conferência das assinaturas depende do próprio órgão eleitoral que é responsável pelo registro de partido. Se houver um atraso, se houver uma dúvida, esse partido nunca vai ser registrado. Aí suponhamos que o partido foi registrado. Espetacular. Aí ele recebe o fundo partidário para garantir a sua infraestrutura, pagando salários, pagando o que quer que seja, e pagando aluguéis. Quer dizer, ele nasce sem esforço nenhum. Ele nasce sem esforço nenhum. Quer dizer, o pós-constituição do partido já está garantido. Já está garantido. É mais ou menos assim. O teu problema, vou fazer uma comparação, pelo amor de Deus, não é uma comparação pornográfica. É como sair da faculdade e já ter um emprego garantido para sempre. O problema é ter aquele espermatozoide que fecundou o óvulo. Fecundou o óvulo, pronto, agora você já é um ser humano e você tem todos os benefícios de ser um ser humano. Aí você recebe todos os benefícios que é pelo fundo partidário para você continuar funcionando. Aí você, como fundo partidário, é um partido que você vai para a rua para fazer o quê? É verdade. Qual é o teu programa de governo? Se você pega as cartas constitutivas dos partidos, não, porque já está na zona de conforto. Pois é tudo muito parecido. Não tem uma briga política mais, não tem aquela discussão saudável, porque existe uma zona de conforto. Eu estou garantido. Espetacular. Aí você tem, para o sistema partidário, você já tem essa esculhambação. Quando você pega, por exemplo, o Código de Ética dos partidos, a sensação que você tem é que tudo é o mesmo partido. Mas, mano, é tudo o mesmo uma partido. consequência natural que eu venho falando que vai acontecer? Isso é uma prova. Os partidos pequenos já não conseguem se sustentar mais. Esse é o ponto. Então, é saudável a fusão. Eu acho que nós deveríamos ter mais fusões. Tem partidos no Congresso que pensam a mesma coisa. E são dois partidos. Por que não ser um partido só? Se você tem a mesma identidade, faça a fusão, porque daí ao invés de 30 partidos, Suano, nós vamos ter 15, depois nós vamos ter 8, depois nós vamos ter 4, 3. Que é racional ter 4. Exato. Mas olha que coisa curiosa, como você falou, aí você tem uns pequenos partidos que acabam entrando nessa jogada toda, porque eles acabam vendendo tempo, eles acabam tentando fazer um vereador, fazer um deputado, aí eles vão avançando, tudo bem. À medida que eles avançam, eles passam a ter direitos a tempo de mídia e passam a ter direitos do fundo eleitoral. E mais, o fundo partidário aumenta em função da representação, da quantidade de deputados que os caras têm lá. Significa o quê?
Porra, você está criando um estamento, é uma hierarquia. Depois que você chega num determinado status, você não sai nunca mais de lá, porque você passa a receber mais dinheiro do que todo mundo. Aquilo que você falou, pô, já tem a máquina pública que o cara tem lá dentro, ele tem a máquina. Além disso, ele vai ganhar mais em função do fato de que houve um acordo, ou começou a ter mais deputados, aumenta o dinheiro em relação àqueles pequenos que têm ideias novas e não têm espaço. Não, e eu vou te dizer uma coisa. A velha política quer o dinheiro fácil porque ela é contra a nova política que precisa entrar e renovar os conceitos. Exatamente. Por que determinados caciques políticos estão sempre reeleitos e sequer fazem campanha? Por causa do fundo partidário. Então, além dele ser um improdutivo, um incompetente que não produz nada para o país, ele acaba se beneficiando de uma estrutura partidária. E aquela pessoa que está na mídia social, que não tem um centavo para fazer campanha, mas tem boas ideias, boas intenções, é uma briga de um rato contra um elefante. Sim, é isso né? mesmo. Porque o elefante está com hepatite, está com metástase, mas está lá sendo reeleito. Por quê? Porque ele tem a gordura do dinheiro público. Exatamente. E olha, e o detalhe, você não tem um processo de oxigenação, e você tem uma concentração do poder em certas oligarquias partidárias, que aí quando chega o fundo eleitoral, que já mostra que o sistema eleitoral é uma porcaria, o nosso sistema eleitoral, aí quando chega o sistema eleitoral, ele ainda recebe as verbas do fundo eleitoral e eles distribuem, eu concordo contigo, ele tem que ter autoridade. O problema é que é uma autoridade sem critérios objetivos, como a Dani fala, sem critérios transparentes, que acaba o indivíduo dedicando, o que é um direito dele, não tem nada de ilegal. Se ele não gosta da Dani e gosta de você, ele diz pra Dani, vou dar 5 centavos pra você, o sistema permite, ele tá fazendo o que o sistema permite. Ele não tá fazendo nada de ilegal, mas é totalmente inadequado para você ter um sistema político que funciona. Quando você falou da fusão dos partidos, eu lembro que quando veio a ideia da fusão dos partidos, eu fiz uma brincadeira. Eu disse, inventar a porcaria do presidencialismo de coalizão lá atrás para produzir uma ideia de coalizão só agora. Por quê? Porque a federação de partidos é uma ideia de que um grupo de partidos vai ter que ter uma pauta comum do início ao fim do mandato. Porra, isso é a coalizão.